Estamos ao vivo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Casa da Record, mas quero lembrar que semana que vem tem Casa da Record no acampamento Farroupilha, hein? De 7 a 20 de setembro, realização Prefeitura de Porto Alegre, acampamento Farroupilha, lembrando aí as tradições do Rio Grande no centro da capital gaúcha. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, democracia forte se faz com Parlamento Forte, a temperatura 18 graus, o Sindipo agora é Sinda, Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região, para melhor atender. Sinda informa a hora certa, 9 horas 23 minutos. Comigo aqui na Casa da Record, Ricardo Alfonsin, do IEJUR, para falar um pouco sobre um grande evento que foi realizado ontem, mas principalmente eu coloquei um post no Facebook, Ricardo, dizendo o seguinte: é importante lembrar para nunca mais se repetir uma situação como aquela do Plano Collor. Vocês debateram o Plano Collor rural ontem, há 20 anos. O setor parou, dá para dizer assim, né? Bom dia. É verdade. Bom dia, Felipe. Alegria estar contigo aqui na Expo Inter. Ontem realmente discutimos esse assunto para trazer essa história para que ela realmente sirva de exemplo até para as pessoas saberem que isso aconteceu, né? E que poderemos ter pela frente situações parecidas com essa, como com tudo que vem acontecendo. Você imagina que a gente possa repetir de alguma forma alguma coisa semelhante àquilo? Não sei se semelhante no aspecto, porque aquele eu acho que foi os prejuízos causados por aqueles planos econômicos foram tão fortes que hoje eu acho que nem o governo cometeria aquela loucura. O que tem pela frente são dificuldades que nós estamos vendo o que tinha já na época, continua existindo, que é a falta de cumprimento de legislação em relação a seguro agrícola, em relação a instrumentos de comercialização, o preço dos produtos não tem, da cesta básica não tem uma garantia de preço mínimo que é estabelecido em lei, que permita atender ao mínimo os custos de produção. Então, a tendência atual aumentou 20% o custo de uma lavoura de arroz, por exemplo, e o preço está muito baixo. Então, há uma tendência em relação a isso de que tenhamos problemas pela frente. Na própria soja, que tem um mercado internacional, nós estamos vendo aí também uma prática de mais de 20% em cima dos custos, principalmente dos insumos, adubo, essas coisas mais, porque a questão do dólar e outras elevaram este custo. E com isto, os produtores passam a botar utilizar menos fertilizantes, menos defensivos e terminarão tendo uma menor produtividade. Então, os problemas justamente continuam desde aquela época em relação a essa falta de cumprimento desses instrumentos que deem um mínimo de garantia a uma atividade que tem uma segurança tão grande. Insegurança tão grande. Insegurança tão grande. Alguém pode estar nos dizendo, pessoal, que me interessa isso? Não interessa diretamente. Por exemplo, esse é o alimento que vai para a nossa mesa. E tendo problemas no campo, a gente vai ter problema na mesa. Sem dúvida. Esse problema é na economia, né? Porque aí não roda, né? Não gira a roda. A âncora do plano rural, do plano real, melhor dizendo, é o setor rural. Há muito tempo. Que ainda bem conseguiu ganhar em produtividade. A gente está vendo esse ano, por exemplo, o setor de serviços tem um recuo. Há 25 anos não tinha um recuo como está tendo o setor de serviços, né? E o setor rural está com todas as dificuldades, mas ainda é o que está sustentando, né? Sem dúvida. Mas deixa eu, antes disso, nesse resgate histórico que nós fizemos ontem em relação ao Plano Collor, o que aconteceu? Aconteceu que no mês de março de 90, debitaram nas contas dos contratos agrícolas 84,32% num mês, né? Aquela inflação fantástica do Maílson da Nóbrega. O último mês do Sarney. O último mês, 84,32. Então, e nos produtos, no preço dos produtos foram 41,28. Então houve uma quebra do contrato violenta. E isto resultou, já vinha com os outros planos econômicos, uma grande revolta do setor, até que teve uma reunião no Banco do Brasil, no auditório do Banco do Brasil, queriam botar fogo no banco, queriam fazer horrores. E o deputado Facione, na época, que não tratava desses assuntos, ficou impressionado com aquilo, mas o que está acontecendo com essa gente? Ele tratava lá com o pessoal da uva. Aí quando viu essa questão do arroz, da soja, daquela época, uma loucura, mas que é isso? Aí propôs a tal CPMI do endividamento agrícola, que
levou ao Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, e por isso a CPMI era era mista, né? Então, integrada pelo Senado e pela Câmara, onde foram levantados esses problemas todos. E entre eles, foi levantado como uma das causas desse grande endividamento, que o setor historicamente tinha uma inadimplência em torno de 1%, passou a 40% essa inadimplência. E o que está acontecendo? Viraram caloteiros de uma hora para outra, foram ver o que estava acontecendo. E entre as causas, uma das coisas foi esse evento do Plano Collor, e que lançou esse percentual fantástico nas contas. Aí o Ministério Público Federal, que acompanhava aquela CPMI, entrou com uma ação civil pública pedindo a devolução desses valores cobrados a maior nas contas dos produtores agrícolas. E essa ação tramitou por 20 anos. Teve 500 episódios no judiciário até chegar um julgamento em dezembro do ano passado em relação a esse assunto, que então deu procedência à ação para que os produtores recebam de volta esse diferencial dos 80... Quando? Não, agora, porque já vinham recebendo há algum tempo. Já Aqueles que entraram individualmente, né? Individualmente vinham recebendo, aí prescreveu em 2010, não tinham mais oportunidade de cobrar isto. Como essa ação é uma ação civil pública, atinge a todos os produtores do país, reabriu o prazo para receber. E como é uma ação civil pública e foi julgado o mérito, o produtor não precisa mais discutir se ele tem direito ou não a esse diferencial de 84 para 41. Ele tem simplesmente que provar que ele tinha financiamento na época e, em função disso, se ele tiver os documentos, ele já executa a diferença, entendeu? Então é uma ação relativamente rápida e temos aí o Banco do Brasil, a União e o Banco Central condenados solidariamente na devolução desse dinheiro. Então, se tiver documentação é rápido, se não tiver vai ter que levantar no registro de imóveis. Esses contratos são registrados, então a pessoa pode tirar uma certidão no registro de imóveis e trazer a prova de que tinha financiamento e que poderá então cobrar esse diferencial. Então, em princípio seria relativamente rápido, que perde toda aquela fase de discussão de mérito. Bom, solucionada essa questão, né, vamos voltar à questão atual. Onde é que você vê que possa, de alguma forma, manter alguma semelhança? Assim? Onde é que você teme? Pô, Felipe, está acontecendo isso. Hoje, por exemplo, o Copom está reunido, né? Essa taxa já está em 14,25. Não estão dizendo que fica nesses 14,25, ou se dizem que vai dar uma quedinha, ou se dizem que vai dar uma subidinha, mas a maior parte até que eu tenho ouvido aí tem falado que vai ficar nos 14,25. Né? O que você teme? Onde é que você... Não, eu vejo exatamente se repetindo algumas situações da época. Este ano, os financiamentos normalmente tem um pré-custeio que sai em junho, maio, junho, para as pessoas começarem a adquirir esses insumos que precisam ser adquiridos antes, e aí você consegue comprar por preço menor, porque tem o dinheiro lá antecipadamente, né? Há uma promoção das empresas de fertilizantes, inseticidas, essa coisa toda. Como não saiu esse pré-custeio, já ficou o pessoal fazendo financiamento direto com as indústrias a custo de 2%, 3% ao mês, aquelas coisas assim. Agora está saindo o custeio em agosto, setembro, e não está saindo, agora talvez o superintendente do banco veio mais tarde aqui, poderá dizer, o banco está dizendo que está liberando, mas agora eu estive lá na Bahia, não tinha saído nem 20% do menos, não saía o dinheiro. E o que está saindo um custo muito alto, está saindo a 20% o juro, em vez de ser os 8,75 teria que ser, é num mix que foi criado no plano safra deste ano. Então nós teremos pouco dinheiro, dinheiro caro, e tarde, né? Aquilo que eu já falei antes, insumos subindo, além da questão do dólar, por não terem o dinheiro para comprar antes, como tinha que ser, subiu mais ainda. Isso resulta em menor produtividade, porque não aplica o adubo, não aplica o inseticida na quantidade necessária, ureia e outras coisas. Então, tudo isto, né, pode criar uma situação de grande dificuldade para o ano que vem. Há uma insegurança em relação à questão da China, na soja, embora haja uma necessidade de compra de soja pela China, de importação, mas há também uma incerteza em relação a esse assunto e uma incerteza em relação à nossa política econômica, que está sugando daqueles lugares que não deveria. Quer dizer, ela vai buscar onde tem alguma coisa para tirar. E, infelizmente, tira dos parceiros, que são os nossos
agricultores. Aí está chegando o Bom, doutor então, Bintti. doutor Edson Bintti vai poder, vou te fazer o seguinte, coloca para ele e ele responde já de cara. Mas aqui, ó, é uma recepção pouco usual, né? Tu já vai perguntar de sopetão pro homem que estava falando se o Banco do Brasil está liberando ou não. Agora, né? Ele vai nos dizer. Agora, né? Vai ter que dizer aqui. Não, né? mas ele tem esses dados, pode nos ajudar, né? Porque o que nós estamos escutando na imprensa e direto nos produtores da dificuldade da liberação do crédito e também em função. Primeiro vamos dar um bom dia pro Edson que chegou aqui, não vamos colocar. Calma. Muita calma nessa hora. Edson Bintti, prazer lhe ter aqui, obrigado pela presença. Prazer é todo meu, bom dia Felipe, bom dia Alfonsim. Bom, Edson. Falar nos microfones da Guaíba é sempre uma honra, né, e um prazer, particularmente para mim que desde moleque ouço a Guaíba, né? Então tem uma pontinha de emoção também a minha presença aqui nesse momento. Eu esperava com uma recepção melhor, mas é que o Alfonsinho estava exatamente falando nesta questão e o senhor entrou. Então eu vou repassar para ele não dizer assim, mas vem cá, o homem está lá e eles não vão perguntar para o homem. Alfonsinho, o que tu falava? Não, nós estávamos falando das dificuldades que poderemos ter para o ano que vem em função que não teve o pré-custeio, lá aquele em junho, né, quando há a possibilidade do produtor antecipar a compra de insumos e tal, não houve. Aí ficou agora, no plano safra atual, nós temos um mix de juros, né, uma parte com o juro oficial e uma parte com o juro livre em termos, né, ele está na faixa de 18, 17, 18, 19, até 20%. Então, o produtor, em função disso, estará comprando menos, ou das dificuldades de crédito, e também, Felipe, nós temos que considerar por parte do banco o risco do banco, né? Então, ele está mais seletivo no crédito, exige mais garantias, e tudo isso termina resultando em menos crédito. Edson Bintti. Bom, eu acho que essa questão não poderia ter uma provocação mais oportuna do que essa que o Alfonsinho está trazendo aqui. O fato é que nós temos um volume de recursos liberados em julho, Felipe, e agora em agosto, da ordem de 1,4 bilhões de reais por parte do Banco do Brasil, aí considerando operações de custeio e investimento. Quando a gente compara esse volume com o mesmo período do ano passado, nós temos um incremento próximo a 100%. Obviamente que nós acabamos represando um pouco, por conta justamente da dificuldade em relação ao pré-custeio, mas estamos acelerando muito agora, aceleramos muito em julho, Alfonsim, 1,4 bilhões de reais, frente a 700 e poucos bilhões que nós tínhamos liberado em julho do ano passado. E não saiu o pré-custeio, talvez esteja também, são vários fatores. O banco está com todas as linhas de crédito, de investimento, de custeio operantes. Os juros tiveram uma ligeira elevação em relação ao mesmo período do ano passado, mas mesmo ponderando que nós temos um aumento nos custos de produção, a nossa expectativa é desembolsar nesse ano safra, que começou agora em julho e termina em julho do ano que vem, cerca de 12 bilhões de reais aqui no Rio Grande do Sul. Então, se não houve recursos do pré-custeio nas mesmas condições de 2014, o fato é que em julho e agosto desse ano, a velocidade nas contratações, Alfonsim, ela está num ritmo bem acima do que no mesmo período do ano passado. O que significa? Vou fazer o de entrevistador. O homem vai. A última que eu tenho que te liberar, você disso, então. Qual é o volume do pré-custeio do ano passado, assim, que em relação. Tens esse dado, assim? Sim, mais ou menos em torno de um bilhão de reais. 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 100. E aí acumula com esse. Isso, e agora a gente acelerou, Alfonso, em julho e agosto, compensando essa falta desse recurso nas mesmas condições de 2014. Nós entendemos que as condições para a contratação em todas as linhas de crédito elas estão dadas, há recursos, o que é importante dizer. Você lembrava da questão da taxa de juros, a juros livres, a partir de um determinado valor, nós temos linhas do MCR 62, 64, que a partir de determinado valor por produtor,
nós temos aí sim a assistência a juros livres. Mas até determinados valores, os juros são controlados e essa é uma característica do Banco do Brasil que atende grandemente desde o pequeno, médio, grande produtor. Sim. Bom, Alfonso, mais uma questão ou não? Não, é isso aí. Eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Eu quero te agradecer muito e vamos torcer para que a gente esteja completamente errado, os dois. É verdade. Né? E que nunca mais aconteça nada semelhante ao que aconteceu em termos de plano Collor no Brasil. Certo? Obrigado, Felipe. Sucesso. Obrigado, Edson. Abraço. Tchau. Edson Bittin, transposta essa questão de recepção aqui, porque o Alfonsinho, né, falava exatamente a respeito disso, não podia deixar de te perguntar. Me diga o seguinte: o que vocês do Banco do Brasil estão observando nesses primeiros dias de Expo Inter? A situação é uma situação complicada na economia brasileira, né? A gente tem essa situação. O Rio Grande do Sul está numa situação especialmente delicada, porque tem aquele negócio do ânimo, né? O estado anímico das pessoas para fazer investimento. E está todo mundo tirando o pé, né? Me parece. Como é que vocês estão observando aí? Vocês prepararam linhas de crédito especiais, sempre preparam para a Expo Inter? Não? Sim, Felipe. Nós, ainda é cedo para nós fazermos um balanço, evidentemente. O que nós temos é uma equipe dedicada aqui na feira, com cerca de 30 colegas do Banco do Brasil, a equipe toda composta de mais de 80 funcionários do Banco do Brasil, trabalhando, visitando as revendas, fazendo os contatos e trazendo duas grandes novidades que eu queria aproveitar o teu microfone aqui para ressaltar. A primeira delas tem a ver com a Esteira BB. O que é a Esteira BB? É uma parceria que o banco faz com as revendas de máquinas e equipamentos para conferir maior velocidade na contratação e liberação. Você sabe que é um anseio do produtor, além de ter a disponibilidade do crédito, que ele chegue na hora certa no caso do custeio e no caso das operações de investimento, quando o produtor vai comprar uma máquina, um equipamento, vai reformar ou vai fazer um silo, enfim, que ele tenha uma velocidade maior no andamento do estudo e liberação da operação. Pois bem, a Esteira BB é uma inovação que o Banco do Brasil, você sabe, a nossa instituição tem mais de 200 anos, mas se renova constantemente. E o Rio Grande do Sul, ele serve também como uma espécie de plataforma para a inovação, pela força do agronegócio aqui no nosso estado. Nós temos a maior carteira de agronegócios do Brasil. O Banco do Brasil tem a maior carteira de agronegócio. Isso é um dado interessante, né? Porque o Rio Grande do Sul não é mais o maior produtor agrícola do Brasil. Mas a maior carteira de agronegócio do Banco do Brasil segue no Rio Grande do Sul, né? Segue, é um dado interessante. O gaúcho confia no Banco do Brasil, vai ao Banco do Brasil realizar as operações dele via Banco do Brasil. Outros bancos, e essa é uma disputa de mercado, né? Vocês, nesse caso, também são banco comercial, tem disputa com outros, tem vários bancos privados aqui em Esteio disputando esse produtor, né? Fazer o financiamento desse produtor, né? Mas é interessante se dar o grau, né, de confiança, né, talvez pela pulverização da rede do Banco do Brasil, presente em boa parte das cidades do Rio Grande do Sul, mas é um dado interessante. São vários fatores. Há pouco nós conversávamos com dois produtores aqui na feira e ao perguntar o tempo de experiência com o Banco do Brasil, um produtor estava conosco há 60 anos e outro produtor há 46 anos trabalhando com o Banco do Brasil. É óbvio, Felipe, que você não constrói uma relação de tão longa data numa relação oportunista. Precisa ser uma relação de confiança, uma relação baseada na transparência e, principalmente, o agricultor, o agropecuarista, seja ele pequeno, médio ou grande, ele tem no Banco do Brasil uma relação de longo prazo. Isso dá confiança, inclusive, como você falava, para as operações de investimento. Quando há um bom clima e quando você tem um agente financeiro que tem essa história que transcende gerações, é óbvio que você tem também uma participação de mercado como essa que você está assistindo agora. Nós temos no Rio Grande do Sul 65% de participação no agronegócio como um todo. Isso é muito significativo. Mas eu queria, se você me permitir, voltar rapidamente à questão da Esteira Agro, que é uma inovação, onde você trabalha através de uma articulação com as revendas, a originação da operação via internet. Essa operação sendo originada pela própria revenda, ela cai num sistema priorizado dentro do Banco do Brasil e passa por um processo de análise, estudo e deferimento da operação muito mais ágil. A gente imagina trazer de 60 para 15 dias o prazo de estudo de uma operação de investimento, por exemplo, para a compra de uma máquina.
E uma outra novidade, Felipe, que eu tenho certeza que você vai gostar, e mostra como é importante o Banco do Brasil ter, apesar de ser... Só para dar uma ideia, então é o seguinte, já que essa é uma das novidades, né? Talvez o pessoal que não acompanha o agronegócio no dia a dia, o que acontece? A gente dá um número aqui em Esteio, ou como dá um número na Expo Direto, de fechamento de negócio. Na verdade, os negócios não foram fechados, né? Há uma promessa de negócio. Você está dizendo o seguinte, que o que era natural, 60 dias, a liberação dos créditos, e para uma compra de uma máquina, 1 milhão, 2 milhões, umas máquinas dessas, né? Está reduzindo para 15 dias agora, em média nessa nova operação, com a participação das concessionárias, com a participação do banco. Isso, você traz para o fluxo operacional, digamos assim, você tem um fluxo tradicional, o cliente vai até a agência, sim. encaminha o processo, a gente manda para uma análise especializada, volta, defere, libera, enfim, é um ciclo de análise. Com a Esteira Agro, BB Agro, você consegue dar velocidade incorporando esses conceitos de tecnologia, né? Internet, enfim. Então o banco se preparou para isso, e isso traz, Felipe, aqui para nossa Expo Inter, esse conceito também de modernidade do banco. O banco tem 200 anos, você sabe disso, e vamos fazer ano que vem 100 anos aqui no Rio Grande do Sul. Mas é um banco que se renova. É um banco que tem na sua essência também a inovação, conceitos como agilidade, que está na essência do Banco do Brasil hoje, e isso obviamente é uma grande responsabilidade para todos nós. Mas se você me permitir, eu quero para a segunda inovação. Além da Esteira BB, nós estamos lançando um aplicativo no celular. Isso seria loucura nós falarmos há menos de 5 anos. Hoje o produtor pode originar uma operação de investimento do seu próprio celular, bastando que ele baixe um aplicativo. Já estamos com 2 lojas virtuais disponibilizando esse aplicativo, especialmente desenhado aqui para a feira. E mais importante, na quinta-feira, com a presença do nosso vice-presidente Osmar Dias, nós vamos assinar 5 contratos que serão originados dentro da feira, aqui na Expo Inter, tanto através desse app que você origina no celular, quanto da Esteira Agro. Esse novo processo que nós estamos inaugurando aqui na feira. Tudo pelo esquema do aplicativo. Pelo esquema do aplicativo e da Esteira Agro. Muito bom. Bom, vamos ao seguinte, tem uma outra situação apenas que eu gostaria de conversar com o senhor, a expectativa de vocês em relação aí a uma questão antiga do Brasil. O Brasil produz muito e armazena mal. Vocês têm linha específica para isso. As pessoas estão procurando as linhas específicas para armazenamento, que é uma briga, porque a gente tem 2 gargalos complicados no agronegócio brasileiro. Um, a questão da logística das estradas, a gente transporta muito pouco por hidrovias e por ferrovias, né? E a outra questão do armazenamento. Como é que está isso aí? Bom, desnecessário dizer da importância do armazenamento para o sucesso da cadeia toda do agronegócio, né? E essa linha de crédito, quando ela foi concebida, foi pensado justamente nesse processo de dar maior equilíbrio para a demanda e oferta das commodities. Vamos dar um exemplo, a soja, nós temos aqui no Rio Grande o arroz, que é um cereal fortíssimo, né? E milho, enfim, mais no centro-oeste. O fato é que nós tínhamos um gap, ou uma lacuna em termos de capacidade de armazenagem, especialmente se compararmos com os Estados Unidos ou outros países que já têm uma estrutura de armazenagem mais madura. A demanda, ela está sendo constante. Eu entendo que talvez seja melhor do que um surto de demanda, é uma demanda que vem crescendo. Nós estamos com uma carteira de 2,8 bilhões de reais já contratados, de uma expectativa de outro tanto para esse plano safra. E o que é importante, com juros pré-fixados, né? Prazo de 12 a 15 anos, com até 3 anos de carência, uma condição de financiamento diferenciado justamente por se tratar, Felipe, de uma linha de investimento, onde o produtor precisa ter esse espaço de tempo para efetuar o pagamento para o banco. O banco hoje, ele tem mais de 70% de todas as operações de ABC contratadas no Brasil. De ABC e do PCA, são 2 linhas de investimento, particularmente essa que você fala de armazenagem, a gente chama de PCA, que é o programa que o Banco do Brasil tem operado. Evidente, existem outros bancos também, mas nós somos quase hegemônicos no financiamento. E aqui no Rio Grande do Sul,
A demanda continua, nós temos, é importante também dizer, pessoal qualificado, tanto em assistência técnica, quanto na geração de projetos, para dar vazão a essa demanda, seja ela do tamanho que for. Isso é importante, quer dizer, o produtor tem hoje à disposição no Banco do Brasil um portfólio que vai desde uma operação de custeio para o mini produtor, que tem 5 hectares lá no interior do Rio Grande, até um médio e grande produtor, Felipe, que queira, por exemplo, modernizar a sua propriedade ou construir um armazém para depositar a sua safra e esperar um preço melhor, por exemplo, na fase de comercialização. Bom, deixa eu só para fechar aqui, agradecer ao Edson Bintti e só fazer uma última pergunta. A gente está falando muito de agro, o que tem para cidade? Porque a gente tem milhares de pessoas nesse momento nos ouvindo na cidade. Tem alguma novidade do banco? O que vem por aí? Porque as pessoas estão, nesse momento, receosas de fazer qualquer empréstimo, qualquer investimento, taxa de juros 14,25%. Não está fácil para ninguém sabe muito bem o que vai acontecer com a economia brasileira. Tem alguma coisa específica, um produto específico hoje para o cliente do Banco do Brasil, ou o não cliente, aquele que vai ser cliente no futuro, né, em termos de cidade? Bom, nós estamos aqui dentro da Expo Inter e a tendência é a gente puxar o assunto para o agronegócio. Mas o Banco do Brasil é um banco múltiplo, um banco completo, atende todas as cadeias, pessoa física, jurídica, pequenos empresários, médios empresários, grandes empresários. Você sabe que o Banco do Brasil é também referência na questão do comércio exterior, enfim. E para a pessoa física não é diferente. Nós temos linhas de crédito das mais variadas, para servidor público, para não servidor público, enfim. Quem quiser experimentar os serviços do Banco do Brasil, quem já for cliente já conhece os nossos produtos, quem não for cliente tem a oportunidade de ser, porque o Banco do Brasil, por ter essa face de responsabilidade socioambiental muito pronunciada, por ser um banco com espírito público, ele também traz no seu conjunto, Felipe, taxas de juros mais atraentes. Então fica o convite também para as pessoas abrirem a conta no Banco do Brasil. Mas assim, ó, empreendedor, no momento como está complicado, o pessoal está procurando para empreender? Eu não tenho essa estatística em termos de valor nem de quantidade de operações. O Brasil, por exemplo, opera muito com o Sebrae em algumas linhas, né? Muitas linhas. Muitas linhas com o Sebrae. O Sebrae é um estimulador. E eu acho que essa é uma saída para o Brasil nesse momento, né? Cada vez mais a gente tem visto aí que os números da MEI, né, da microempresa individual, têm crescido. Ainda bem o brasileiro tem se alertado para isso, né, para fazer esse investimento, para fazer esse empreender. Né? O momento é de crise, alguns dizem, vamos tirar o S e vamos criar, né? Exatamente. Então crie, né? Pode ser uma alternativa para o brasileiro. A economia está ruim, bom, nós temos que fazer alguma coisa. As crises vêm e vão, você sabe disso. As instituições é que ficam e têm que ser fortalecidas. O Banco do Brasil é uma instituição de 200 anos. Nós temos um olhar de esperança sobre a economia, sobre o nosso papel, e temos a convicção de que esse ciclo, ele tende a passar, né? Eu acho que nós estamos também vivendo um período de expectativas que são cada vez potencializadas no seu aspecto negativo, e nós precisamos criar uma agenda positiva. O Banco do Brasil sabe da sua responsabilidade, do seu papel, da sua importância na economia, e nós estamos trabalhando a todo vapor, particularmente hoje aqui na Expo Inter, mas de modo geral olhando todas as cadeias produtivas do Brasil. O Brasil sabe que pode contar com o Banco do Brasil nas horas boas e nas horas más. Tá bem. Edson Bintti, obrigado a você, né, pela presença ao vivo aqui na Casa da Record, na Expo Inter 2015. Sucesso nas operações. Lá no domingo, na segunda, a gente vai ver quanto fechou esses números aí, né? Obrigado, Felipe. Espero outros convites para participar do seu programa. Muito obrigado. Edson Bintti em Guaibeiro, hein? Guaibeiro, superintendente estadual do Banco do Brasil, no Rio Grande do Sul.